skies are blue. Galera, é o seguinte, essa questão, ela trouxe uma reação de oxirredução já balanceada, certo? Então, o nosso objetivo aqui não será o balanceamento por oxirredução, mas assim, ele também não forneceu a reação balanceada porque ele é bonzinho, tá? Porque tem várias coisinhas que ele vai questionar aqui e várias coisinhas sobre vários pontos do conteúdo de todo o ensino médio, tá? Então, essa questão aqui é um pouquinho mais demorada, eu vou pedir até um pouquinho da paciência de vocês durante a resolução dela. Então, para fazer a resolução dessa questão, ele tira um trecho, né, de uma reportagem do Jornal Diário Catarinense, dizendo que em Santa Catarina, né, nós tivemos um problema aqui de adulteração do leite, o HT, o leite de caixinha, no ano de 2014, e dentre as substâncias, né, que eles usaram para adulterar o leite, uma delas foi a soda cáustica, a outra foi o formol e a outra foi a água oxigenada. Então nós tivemos aí 3 substâncias envolvidas, a soda cáustica, a água oxigenada e o formol. E aí, em cima dessas 3 substâncias, né, água oxigenada, a soda cáustica e o formol, que a gente vai acabar desenvolvendo o nosso problema. Então, por exemplo, né, ele diz aqui no enunciado, baseado nas informações, né, que nós tiramos lá do texto, que vocês já leram lá no enunciado no slide anterior, né? Então, baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, é correto afirmar, exceto, novamente o exceto, risquem o exceto, coloca falsa, não esquece que a afirmativa que ele quer é a falsa, certo? Então, olha só, a soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, em solução aquosa, pode atuar como base forte de arrênios e ser obtida através da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Bem, vamos lá. Hidróxido de sódio, uma hidroxila ligada ao sódio. O hidróxido de sódio é sim conhecido comercialmente como soda cáustica. Tanto é que quando se compra, né, hidróxido de sódio, geralmente você compra soda cáustica e não hidróxido de sódio, mesmo sendo a mesma coisa, né? Então o nome comercial do hidróxido de sódio é soda cáustica. Base forte de arrênios, essa é uma outra questão. No conceito de arrênios, base é toda substância que em contato com a água libera o OH-. Então eu preciso de uma hidroxila, né, ligada a um cátion para formar essa base de arrênios e poder liberar esse íon OH-. Bom, quando que eu tenho uma base forte? Eu tenho uma base forte quando a hidroxila ela se liga a elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio e por aí vai, todos os elementos da família 1A. Ou ainda, quando a hidroxila, ou nesse caso hidroxilas, se ligam a cálcio, estrôncio e bário. Todos esses 3 elementos são da família 2A. Então, olha só um detalhe, não é toda a família 2A que forma bases fortes. É só o cálcio, o estrôncio e o bário. Então, bases fortes de arrênios. Hidroxila ligada à família 1A, hidroxilas ligada a cálcio, estrôncio e bário. Beleza? Então, até aí tá tudo certo. Agora, ainda na letra A, ele diz que a soda cáustica ela pode ser obtida pela eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, só lembrando, eletrólise é um processo não espontâneo de oxirredução, ou seja, a oxirredução ela ocorre por conta de uma corrente elétrica que faz ou que força essa oxirredução acontecer. E nós temos 2 tipos de oxirredução. A ígnea, que acontece a seco, né, por aquecimento e fusão do eletrólito, e a aquosa, que como o próprio nome diz, ocorre em meio aquoso. Então, quando nós trabalhamos com a eletrólise aquosa, nós vamos trabalhar com 4 reações. Na verdade, 2 reações e 2 semi-reações. Uma de dissociação do eletrólito, uma de autoionização da água, uma semi-reação anódica e uma semi-reação catódica. E a gente vai fazer uma por uma, certo? Então, dissociação do eletrólito e ionização da água. Professora, dissociação e ionização tem diferença? Tem sim, a gente já vai ver qual, tá? Olha só, cloreto de sódio é uma substância iônica.
ele vai se dissociar em sódio mais o cloreto, certo? Então, olha a palavra que eu usei. O cloreto de sódio ele vai se dissociar. Então, o cloreto de sódio ele é uma substância iônica. Quando ele se separa em cátion e em ânion, ele sofre uma dissociação. Então, quem é que sofre dissociação? Substâncias iônicas. A água, em contato com ela mesma, ela vai sofrer uma auto-ionização, ou seja, ela também terá sua separação em cátion e ânion. Só que agora eu uso o termo ionização, porque ionização nós utilizamos para substâncias covalentes que por algum motivo se separam em cátion ou ânion, adquirindo uma característica, né, ou adquirindo algum comportamento iônico no futuro. Então, dissociação eu utilizo para substância iônica e ionização eu utilizo para substância covalente que irá se comportar como uma iônica no futuro. Agora, tanto o sódio quanto o hidrogênio, durante a dissociação e a ionização, doaram elétrons, ou seja, eles tiveram o seu NOx aumentado. Portanto, agora eles vão ter que sofrer redução. Então, o sódio de mais 1 ele vai ter que zerar e o hidrogênio de mais 1 ele vai ter que zerar também. Só que eu não posso reduzir os dois cátions, eu vou reduzir apenas um deles. Então, nós temos uma régua de facilidade, né, de descarga, nesse caso aqui, catódica, né, por quê? Porque se eles são positivos, eles vão ter que ser descarregados no cátodo, que é o polo negativo. Bom, lá naquela régua de descarga catódica, o hidrogênio ele aparece com maior facilidade de descarga. Onde que vocês encontram essa régua, né, de facilidade de descarga anódica e catódica? Em qualquer literatura do ensino médio, ou simplesmente, se vocês forem lá no Google, eletrólise aquosa, né? Vai aparecer essa escalinha para vocês, é bem simplesinho de achar, ok? Bom, então, entre os cátions, eu já sei que o hidrogênio, ele será reduzido. Entre os ânions, né, o cloreto e a hidroxila, durante a dissociação e a ionização, houve um recebimento de elétrons. Então, o NOx diminuiu. Agora, esse NOx vai ter que aumentar, ou seja, o cloreto e a hidroxila, eles sofrerão oxidação. Como eles são negativos, a oxidação acontecerá no ânodo, que é o polo positivo da eletrólise. Então, aqui eu terei a minha semi-reação anódica. Agora, novamente, entre o cloreto e a hidroxila, nós temos uma maior facilidade de descarga anódica para o cloreto. Bom, eu vou multiplicar as duas reações por 2, porque tem um motivo para isso, tá? Quando o hidrogênio ele reduzir, ele vai reduzir a hidrogênio zero. E na forma de hidrogênio zero, ele tem que reduzir na forma de molécula diatômica. Por isso que eu já estou multiplicando por 2 aqui, ó. E o cloro é a mesma coisa. Quando ele oxida, ele vai de -1 para 0. E o cloro na forma zerada, ele também vai formar uma molécula diatômica, certo? Isso acontece, se vocês pegarem a tabela periódica, não só com o hidrogênio. Acontece com o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, esses elementos aí nessa tabela periódica meio feinha aqui, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo, sempre que estiverem na forma de substância simples, ou seja, zeradinha, sempre vão formar uma molécula diatômica. Então, eu sempre vou precisar de 2 átomos, beleza? Então, aqui no caso do hidrogênio, né? Ele vai ser depositado lá no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise. Então, durante a ionização da água, ele doou elétrons. Aqui o que vai acontecer? Ele vai receber os elétrons perdidos. Por que eu estou falando elétrons? Porque eu tenho 2 hidrogênios, então 2 elétrons. Como esse hidrogênio ele vai zerar, né? Ele vai para a forma de substância simples, hidrogênio gasoso na forma de substância simples, a 25 graus 1 atm, gasoso, certo?
O cloro, a mesma coisa. O cloro, ele vai de -1 para 0, então ele vai oxidar. Como durante a dissociação ele ganhou elétron, no caso elétrons, porque são 2 cloros agora, eu vou doar esses 2 elétrons e o cloro ele vai passar a cloro 2 gasoso. Cloro a 25 graus 1 atm é gasoso. Somando as duas reações e as duas semi-reações, isso aqui vai funcionar como uma lei de Hess. Eu vou subtrair substâncias iguais, né, nas mesmas fases ou nos mesmos estados físicos. Então aqui, ó, 2 mols de hidrogênio com 2 mols de hidrogênio, 2 elétrons com 2 elétrons, 2 mols de cloreto com 2 mols de cloreto. Pelo que eu percebo, eu não consigo subtrair mais nada. Então o que sobra aqui? Os 2 mols de cloreto de sódio, 2 mols de água. Lá nos produtos, eu tenho aqui a produção de hidrogênio, tenho a produção de cloro e o sódio, que vai ficar aqui na forma aquosa, mais a hidroxila, que vai ficar na forma aquosa, posteriormente, né, quando toda a água for evaporada, eles vão se unir formando a soda cáustica ou o hidróxido de sódio. Então, sim, a soda cáustica, ela é obtida, ou ela pode ser obtida via eletrólise, aquosa do cloreto de sódio. Então, a letra A, porque nós ainda estamos na letra A, é verdadeira, certo? Agora, na letra B, ele diz o seguinte: a água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio, onde o oxigênio possui número de oxidação de -1. Gente, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Segundo as regrinhas de Inox, né, que nós aprendemos, o oxigênio geralmente tem carga -2, geralmente. Na água oxigenada ou em outros peróxidos, ele tem carga -1. Ah, isso é uma regra, beleza. Agora, por que é uma regra, né? Se vocês abrirem a estrutura da água oxigenada, vocês vão perceber o seguinte: nós temos os 2 oxigênios se ligando entre si. Então, o que acontece? A ligação oxigênio-oxigênio não tem diferença de eletronegatividade. Então, a carga desses oxigênios quanto a essa ligação aqui, ó, é 0. A diferença de eletronegatividade que existe é entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, durante essa ligação, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, o par de elétrons fica mais deslocado no sentido do oxigênio, dando uma falsa impressão de que o hidrogênio está doando 1 elétron e o oxigênio recebendo 1 elétron. A mesma coisa acontece do outro lado, ó. O oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Então, o parzinho de elétrons do compartilhamento estará mais deslocado para o lado do oxigênio. Então, dando uma falsa impressão de que o hidrogênio está doando 1 elétron e o oxigênio recebendo 1 elétron. Então, essa ligação aqui, ela não conta na hora do NOx. Por quê? Porque são átomos que pertencem ao mesmo elemento. Portanto, tem a mesma eletronegatividade. Então, a carga do oxigênio aqui é -1, por quê? A diferença que existe é só entre ele e o hidrogênio. Então, a letra B, ela é verdadeira também. Ou seja, o NOx do oxigênio no peróxido é -1, certo? Bom, na letra C ele diz assim: a água oxigenada pode atuar como agente redutor em reação com permanganato em meio ácido. Galera, agora é o seguinte, preciso da licença de vocês para apagar um pouquinho o quadro. Se vocês olharem para essa reação, tá? O que vocês vão perceber aqui? Nós temos a água oxigenada agindo com peróxido em meio ácido, certo? Então, o que nós temos que determinar aqui para saber se ela é o agente redutor ou se ela é o agente oxidante? O NOx de todo mundo, certo? Então aqui, ó, o oxigênio no peróxido é -1, no hidrogênio é +1.
oxigênio menos 2, o manganês, nesse caso aqui, para dar o menos 1 ali do íon, ele vai ter que fechar com mais 7. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio na forma de substância simples, 0. Manganês, mais 2. Aqui o oxigênio da água, menos 2. E o hidrogênio, mais 1. O que eu gostaria que vocês notassem é o seguinte. O oxigênio da água oxigenada, ele vai de menos 1 a 0. Então, o que acontece com ele? De menos 1 a 0, ele oxida. O mesmo oxigênio, ele vai a menos 2, então ele reduz, certo? Então, a água oxigenada, ela possui um oxigênio que oxida e reduz. E o peróxido de mais 7, ele vai a mais 2, ou seja, ele reduz. Então, a água oxigenada, ela consegue fazer as duas coisas, a oxidação e a redução. Então, neste caso aqui, o que vai acontecer com ela? Oxidação ou redução? Bom, se o manganês está sofrendo redução, a água oxigenada então vai ter que sofrer a oxidação. Já que ela consegue fazer as duas coisas, a preferência é do manganês, que só consegue reduzir. Portanto, a água oxigenada vai oxidar. Se ela oxida, ela vai ser o nosso agente redutor. Então, gente, vamos lá de novo. A água oxigenada, ela se decompõe em oxigênio e ela se decompõe em água. Como a carga do oxigênio é 0 e a da água, o oxigênio é menos 2, o oxigênio da água oxigenada, ele pode oxidar, né, aumentar o NOx, ou reduzir. A água oxigenada consegue fazer as duas coisas. Como o manganês, ele só consegue reduzir, a preferência dele. Então, ele reduz e a água oxigenada oxida. Quem oxida, oxida porque causa a redução em alguém. Então, quem oxida é o agente redutor. Então, quando a letra C diz que a água oxigenada pode atuar como agente redutor, é verdade, tá? Então, a letra C, ela é verdadeira. Agora, a letra D está dizendo o seguinte: o formol pode ser utilizado em embalsamento de cadáveres, possui a função química aldeído e estrutura piramidal. Sim, o formol, como é conhecido comercialmente, ele pode ser utilizado para o embalsamento de cadáveres, né? Para que a gente consiga, em laboratórios de biologia, preservar, né, certos animais em determinados recipientes por mais tempo, né? E quanto à função química dele, vamos lembrar o seguinte: formol. Formol também pode ser chamado de formaldeído ou aldeído fórmico. Então isso já mata, ele é um aldeído, certo? Como o formol forme, tá, tem apenas um carbono, ó, formol tem apenas um carbono, certo? Carbonila em carbono primário caracteriza a função aldeído. Carbonila em carbono primário caracteriza a função aldeído. Então, o formol, ele é um aldeído? Sim. Agora, a estrutura dele, está falando ali que a estrutura dele é piramidal. Gente, para que a estrutura, né, do aldeído, nesse caso aqui, fosse piramidal, eu precisaria de uma sobra de par de elétrons no carbono. Para quê? Para formar a estrutura de uma pirâmide com essas três ligações. Eu não tenho essa sobra de par de elétrons, então eu não terei essa formação da estrutura da pirâmide. Então, mudando um pouquinho a molécula, tá? Mudando um pouquinho essa molécula, o que acontece? Esses dois hidrogênios, eles não conseguem subir, né, formando a base piramidal. E aí, se a gente fechar essas ligações aqui, ó, vocês vão perceber que, na verdade, isso fica mais parecido com um triângulo. Então, a geometria dela, espacial, não é piramidal, e sim triangular ou trigonal plana. Piramidal, só para que vocês tenham um exemplo, né, de uma piramidal,
piramidal, a amônia. Como eu tenho essa sobra de par de elétrons aqui, ó, essa sobra de par de elétrons, ela causa uma espécie de ressonância, empurrando esse hidrogênio para baixo, ó, empurrando esse hidrogênio aqui, ó, também para baixo, formando tridimensionalmente a base de uma pirâmide. O que não acontece aqui, ó, o carbono não tem essa sobra de par de elétrons, então ele não vai direcionar as 3 ligações para baixo, formando a base de uma pirâmide. Por isso, trigonal ou triangular. Então, quando ele diz que a substância formol ela é utilizada para preservação de cadáveres, é verdade, tá? Quando ele diz que o formol é um aldeído, é verdade. Mas quando ele diz que o formol apresenta estrutura piramidal, foi aí que ele ferrou com a afirmativa, tá? Então a afirmativa é falsa. Gente, questão longa, certo? Nessa questão eu não sei se vocês se deram conta, mas ele cobrou geometria molecular, que é um assunto lá do primeiro ano. Ele cobrou nomenclatura de peróxido, que é lá do primeiro ano. Ele cobrou também a questão de NOx, que é uma questão do segundo ano. Eletrólise, que é uma questão do segundo ano. Função química do terceiro ano. Então, mais uma vez, ele juntou vários assuntos, né, de vários anos do ensino médio para formular uma questão. Então, novamente, eu insisto com vocês. O que vocês aprendem em química no primeiro ano não pode ser esquecido para o segundo e vice-versa. Então, o conhecimento não pode ser fragmentado. Vocês precisam de um conceito para ir adiante. Não dá para fazer a prova e deletar, fazer a prova e deletar. Então, uma coisa acaba ajudando na outra. Certo, galera? Um beijão, até a próxima!